Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser algo mais parecido com um vlog de leitura. Eu vou falar desse quadrinho aqui, mostrar sobre a capa primeiro, que é esse ônibus, Arqueiro Verde, volume 1, do Mike Grell. Peguei esse ônibus porque vários amigos aí falaram muito bem, então resolvi dar uma chance, estava com precinho bom na Magazine Luiza. Então resolvi ler ele. É o primeiro ônibus da Panini que eu vou ler completo. Eu já li metade do ônibus do Arlok, não me pegou tanto, então eu dropei a leitura e vendi, mas tudo bem. Eu não costumo ler tanto herói quanto muita gente. Herói é um nicho que eu leio, não é que eu não leia, eu só não leio tanto quanto muita gente que eu conheço. Então, pra mim é um nicho como qualquer outro, eu leio, mas não toda semana. Então, é o primeiro da Panini que eu pego pra ler. Eu não compro tanto ônibus porque é caro mesmo. E vou pegar algumas partes desse vídeo. Nesse momento eu não li ele todo, eu li umas 200 e poucas páginas. E eu vou gravar várias partes ali falando sobre o que eu achei de cada arco, basicamente. Mencionar também que é a primeira vez que eu leio algo do Arqueiro Verde. Eu nunca consumi nada, nem a série dele, nem nenhum quadrinho. Então é a primeira vez que eu leio algo do personagem. Por enquanto eu tô gostando bastante do personagem. E vamos lá falar do primeiro arco. O primeiro arco aqui, ele serve bem para um arco de apresentação sobre quem é o Arqueiro Verde, né? E tem uma arte muito legal. Eu gostei bastante da arte. Esse arco ele tem alguns momentos que fica um pouco confuso o que está acontecendo, porque a arte ela fica um pouquinho abstrata, talvez, em alguns momentos. Mas não é nada demais, é só algumas cenas bem específicas que só acontecem. Mostrar mais um pouquinho. E é uma arte bem diferente, né, do padrão de herói. Então, aqui logo no começo, a gente tem o Oliver, né, que é o Arqueiro Verde, e a Dina, que é a esposa dele. Eles se mudam para esse lugar aqui, que é bem legal, que é uma floricultura que eles vão abrir. E tem essa torre aqui, que é basicamente onde eles moram, que é bem legal. Então, tipo, um andar é meio que as coisas dele, o outro andar é pra ela. E ela também é uma combatente do crime. A HQ não dá muito foco pra ela, né, nas histórias que eu li. Mas ela tem, né, essa rotina de combatente do crime, assim como ele. E a gente acompanha isso da visão dele às vezes. E nesse primeiro arco, ele vai começar a investigar uma série de crimes, né, que várias garotas de programa estão sendo assassinadas na cidade. E enquanto investiga isso, né, o Arqueiro Verde, ele vai se deparar enquanto ele investiga, né, esses assassinatos, ele vai se deparar com uma assassina também que usa arco e flecha. Quando ele encontra ali o possível culpado por esses assassinatos, ao mesmo tempo ele encontra uma mulher que tá matando algumas pessoas ali na cidade, com arco e flecha também, uma assassina misteriosa. E ele vai tentar descobrir também por que ela tá matando essas pessoas e tentar desvendar, né, essa série de crime dela. Então, o arco começa focando, né, nessa investigação dele sobre os assassinatos das garotas de programa. Ele tá tentando impedir que essa mulher mate mais pessoas. Ele tem algumas teorias, e é engraçado também que ele tem certa relação com o tenente da polícia, se não me engano ele é tenente, eu não lembro o nome dele. Então ele fica dando pitaco nas investigações e ele vai tentar sempre chegar antes que essa mulher nos alvos e tentar descobrir quem é ela. E é um arco legal, eu achei ele bem legal quando eu li, eu já tava gostando. Ele começa coisas que aprofundariam a relação do Oliver com a Dina, né, que é a esposa dele. E aí eu não vou falar mais, porque eu acho que seria spoiler talvez, sobre a história desse arco. Mas ele, além dele preparar coisas que evoluiriam a relação dos dois, ele também apresenta alguns personagens que são relacionados com essas pessoas que estão sendo assassinadas por essa arqueira, que são personagens que eu já percebi que podem ser recorrentes na série, né? Que vão ter um arco maior envolvido com eles, possivelmente, porque eles já até aparecem um pouquinho em outros arcos. O segundo arco, até o momento, ele é meu favorito. Nele, ele é uma história, assim, de investigação muito legal, que poderia facilmente ser uma história da Bonelli, assim, do tipo. Eu gostei muito. Nessa história, a gente vai ver que tem um assassino
que ele foi preso há 18 anos, se eu não me engano. E ele ficou 18 anos na cadeia por ter matado várias pessoas. Ele foi preso, ele pegou uma pena pequena por ser um cara muito rico, talvez por falta de provas e tal. Mas ele foi acusado de matar várias crianças e torturar várias dessas crianças. E a gente começa a história vendo que esse cara vai ter um julgamento novo e ele provavelmente vai ser solto. E aí já passa para outro momento, né, que a gente tá vendo o Oliver e a Dina, né, com a psicóloga falando um pouco mais sobre a relação, sobre traumas que a Dina passou, que acontecem na história anterior, né, no arco anterior. Então eles estão tratando, né, esses traumas dela com a psicóloga ou psiquiatra, e a psiquiatra recebe uma carta, ela surta e o Oliver vai atrás para entender o que está acontecendo. E aí a gente vai entender que a psiquiatra deles, ela foi uma das crianças que foi torturada por esse cara que vai ser solto provavelmente, né, que ele vai ter um novo julgamento e não tem provas muito concisas para deixar ele preso mais tempo. Então eles sabem que ele provavelmente vai ser solto e ele manda uma carta para essa psiquiatra, uma carta assim com algo pessoal, né, que remete a uma ameaça de que ele vai voltar atrás dela. Então, a partir daí, o Arqueiro Verde, o Oliver, a Dina vai ficar com essa psiquiatra cuidando dela e o Oliver vai começar a investigar como esse cara, né, conseguiu enviar essa carta e como ele pretende, né, fugir e ir atrás da psiquiatra, porque ele tá em prisão domiciliar, mas ele é completamente vigiado o tempo todo. Mas o Oliver sabe que ele vai dar um jeito de escapar, porque ele é manipulador e muito rico. E ele vai dar um jeito de escapar para ir atrás da psiquiatra e completar, né, o serviço dele e provar, né, que ele é capaz desse desafio. Então, o quadrinho é muito legal, esse cara aí, ele é bem psicopata. No começo eu tava até meio duvidando, assim, se ele de fato era esse assassino. Assim, ele claramente demonstra ser uma pessoa ruim, mas eu tava meio duvidando se ele seria o assassino mesmo, porque ele falava as coisas numa confiança tão grande e o próprio Arqueiro Verde, ele ficava um pouco sem argumento para provar como esse cara tava conseguindo tentar entrar em contato com essa psicóloga e ir atrás dela mesmo estando em prisão domiciliar. Então, uma história de investigação muito boa. Tem muito mais dessa relação entre ele e esse, acho que tenente da polícia, né? Que é amigo dele, conhecido dele. É muito legal essa história. Acho que eu não vou falar muito mais do que isso, mas é bem legal. Parece episódio de CSI também, Law e Order, então eu gostei muito. O terceiro arco, eu li 4 arcos, então eu vou falar 4 agora. E quando eu ler mais 1 ou 2, eu gravo mais um pouquinho falando mais sobre os próximos. O terceiro arco, ele é bem diferente dos outros. O Oliver, né, o Arqueiro Verde, ele é contratado pelo governo russo para ir até um local onde caiu algum experimento, acho que químico seria um experimento biológico que a China e a Rússia estavam fazendo em parceria, um experimento em órbita da Terra, e esse experimento, o satélite, né, que estava ocorrendo esse experimento caiu, e a Rússia contrata o Oliver para ir até o local onde esse experimento caiu, que eu imagino que seja nos Estados Unidos ou algo assim, eu não lembro o lugar, para buscar, né, a cápsula, porque eles querem esse experimento que é uma arma biológica, mesmo não parecendo algo muito correto. O Arqueiro Verde, ele aceita, né, porque ele não quer que alguém abra essa arma biológica sem querer e cause algum problema maior, mas ele sabe que provavelmente esses governos não querem usar isso para coisas muito boas, né? E aí, ao mesmo tempo que ele é contratado pelo governo russo para buscar essa arma, o governo chinês contrata um outro assassino, que seria a primeira opção do governo russo também, que seria o cara ideal para esse tipo de serviço. E aí a história chama Os Campeões, esse cara já esbarra com o Arqueiro Verde no primeiro arco, e é um cara assim, meio frio também, um grande mercenário, ele parece ser um mercenário bem foda. E aí são os dois correndo ali, meio que disputando, né, por quem chega primeiro aonde está essa arma e consegue entregar ela ao governo que os contratou, né. E é bem legal essa história. Ela é bem diferente, mas eu gostei bastante. Tanto ela quanto a última história, né, que eu falei, elas têm um estilo de arte bem parecido. Eu não decorei o nome dos artistas, mas é bem possível que sejam as mesmas pessoas que desenham as duas histórias. E esse segundo e terceiro arco eu já gostei mais da arte. O primeiro é uma arte bem diferente, uma arte bem legal. Mas esse aqui eu acho que é uma arte que fica
combina mais com o estilo de história, talvez, não sei. Mas eu gostei bastante. Ó, aqui os dois, são os dois campeões, né? Aqui o Oliver, né, que é o Arqueiro Verde, e aqui o outro assassino, o meu outro mercenário contratado para esse serviço. E uma coisa que eu gostei também do Arqueiro Verde é que ele tem toda a questão de moral, de super-herói dele, mas não é tanto, né? Ele não é o Homem-Aranha, que é o perfeitinho demais e tal, então tem arco, tem momento que, por exemplo, o Oliver, ele até acesso a um dinheiro de bandido, que é um dinheiro lavado, então não teria problema pra ele. Ele pega pra ele mesmo, ele não tá nem aí. Depois ele faz boas ações com esse dinheiro, mas ele não, tipo, joga o dinheiro fora, porque é um dinheiro sujo e tal. Não, ele pega pra ele mesmo, ele não importa. Ele até brinca que ele ganhou um bônus no trabalho. Então, isso eu gostei. Ele também tem essa moral dele de não querer matar. Ele não tá atrás de matar, então quando ele vai render algum bandido ali, às vezes ele atira na perna, tal, com a flecha e tal. Mas também não é algo inflexível. Tem hora que ele se vê ali na necessidade, ele mata mesmo o vilão. E isso eu achei legal também, que ele não fica toda hora reiterando isso. Ele sempre tá buscando não matar ninguém, mas também depende da situação. Isso eu achei legal. Agora um arco que eu gostei muito também, que é algo que parece mais esses programas de policial e tal, que eu gostei bastante. Tá aqui o Oliver e a esposa dele, eles já estão com a floricultura aberta. E dois dos clientes deles, que são esse homem loiro e esse homem de gravata azul aqui, eles vão lá comprar flores com a Dina e tal. Só que quando eles saem de lá, eles são atacados, eles são mortos. E tem uma onda de crimes de pessoas homossexuais sendo mortas na cidade. Então tá tendo essa onda de crime, né, contra minorias na cidade. E o Oliver, ele fica bem... na verdade, o casal não são os dois assassinados. Um é assassinado e o outro fica em estado grave, né? Mas o Oliver fica, né, revoltado com essa situação e ele decide investigar o que está acontecendo. Não vai demorar para ele descobrir que isso é situação de gangue, essa onda de assassinatos contra minorias é coisa de iniciação de gangue. Então ele vai investigar e tentar descobrir quem são os mandantes dessas iniciações e combater essas gangues que estão causando esses problemas na cidade. Então, até o momento, esses 4 arcos, eu vou tentar ler um arco por dia e gravar um por dia a continuação aqui do vídeo. Esses primeiros arcos eu demorei a ler, mas é porque eu não tô tendo muito tempo. Mas eu tô achando uma leitura bem rápida. Tem alguns quadrinhos de herói, ainda mais que esse aqui não é tão recente, que eu acho que a leitura é muito demorada, às vezes tem um excesso de diálogo, fica um pouco truncado, mas esse aqui não é o caso, uma leitura bem fluida, bem rápida mesmo. Então até o momento eu tô curtindo bastante. Tô com mais 3 arcos lidos, né, da HQ. 3? Não sei, eu acho que são 3. Se passaram 4 dias desde que eu gravei. Eu tô lendo um ônibus ao mesmo tempo que eu leio outros quadrinhos. Então à noite eu leio só o ônibus, durante o dia, quando eu tenho tempo, eu leio outros quadrinhos. E continuo gostando bastante do ônibus, tanto que na data que eu tô gravando essa segunda parte, eu já até comprei o volume 2 do ônibus, porque eu tô gostando bastante. O próximo arco tô colando aqui, chama A Trilha do Pó de Chifre. Esse arco eu gostei, mas ele não tem nada assim demais, tanto que ele é um arco com 2 edições apenas, né? Ele é um arco curto e nele o Oliver, né, o Arqueiro Verde, ele vai meio que investigar, tentar desmantelar ali uma organização de tráfico de drogas, só porque ele suspeita que fica, não vou lembrar o nome, em outra cidade que pelo que eu entendi é no Alasca, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhar em paralelo, né, a rotina da Dina sem ele, porque tem ligação, né? Ela vai ter algum contato com esses traficantes e ele investigando lá, viajando e investigando, né? Uma coisa engraçada dessa história é que ele simplesmente quer investigar esses criminosos aí, esses traficantes do outro lado do país. Às vezes é o trem do outro lado do planeta, ele só vai embora, não avisa ela e tipo deixa um bilhetinho. Ele é meio distante, é engraçado, mas esse arco é bem curto, então não tem muito o que falar dele mesmo, sabe? Próximo arco acho que é o arco maior arco, depois do primeiro, segundo maior arco ali, né, junto com o primeiro da HQ. E ele traz de novo a mesma personagem, né, que é a assassina misteriosa, né, que no primeiro arco a gente descobre que ela é uma assassina da Yakuza. No primeiro arco ela tava
amando da Yakuza. Nesse arco, ela saiu da Yakuza e a Yakuza tá tentando matar ela. Então o Oliver, né, o Arqueiro Verde, ele é mandado pelo governo dos Estados Unidos pra matar ela e pra... não necessariamente matar ela, mas pra roubar uma coisa que tá com ela, que ela roubou da Yakuza. Então o Oliver vai, só que claramente ele não quer matar ela, ele simpatiza com essa mulher. Acho que ele simpatiza com ela, não sei se por algum outro motivo, mas acho que por ela ser uma arqueira muito talentosa e competir bem com ele. E só porque esse arco é engraçado, a esposa dele, né, a Dina, claramente se incomoda, assim. Ela fica falando, tipo, no começo, tu fica pensando nela, umas coisas assim. Aí eu já tinha achado meio estranho, né, que é na arqueira, não lembro o nome dela agora. Eles mencionam pouquíssimas vezes o nome dela. E é estranho, porque ele é um arco grande, né, vai ser basicamente o Oliver tentando ajudar ela a sobreviver ali contra a Yakuza, enquanto ele pensa, né, o que ele faz, né, se ele pega o que tá com ela, né? Eu imagino que ela ia deixar ele levar, né? Se ele quisesse. Se ele pega e entrega pro governo dos Estados Unidos. Se ele, tipo, só deixa ela lá sozinho e volta pra trás. Ou se ele fica com ela até eles morrerem na mão da Yakuza. Vai ser um arco ali, ele tentando ajudar ela. Enquanto, né, a Yakuza tenta matar ela por traição. Só que é engraçado que ele basicamente trai a esposa dele. Que eu comecei ela esse arco. Toda hora começa, né? Os arcos com ele e a Dina, né? Vivendo juntos na casa deles, e eu pensava, pô, é muito legal essa rotina deles, né? Podia ter mais dos dois juntos combatendo o crime, porque quase nunca tem os dois juntos contra o crime, né? E aí eu pensava, nossa, eles são muito bonitinhos como casal, e o filho da puta vai trair ela, velho. Tipo, ele não trai ela literalmente assim, mas ele fica completamente num climinha assim, meio de marido e esposa também com essa moça da Yakuza, essa chinesa, e ele fica meio apaixonado nela, assim, e aí tem hora que ele fica chegando muito perto dela, ela fala, tipo, tá casada, meu irmão. Então, achei meio estranho essa parte ali, esse comportamento do Oliver, porque eu tava achando muito bonitinho a relação da esposa dele. Mas esse arco eu achei muito legal, porque ele traz coisas do primeiro arco, né, que é um arco grande, constrói mais um arco grande em cima do mesmo plot, traz o vilão é o mesmo cara também, dos dois arcos, né, então eu achei bem legal esse arco. E assim, eu imagino que vai ter mais coisa com essa personagem, né? Eu não sei se ela é uma personagem famosa ali no universo do Arqueiro Verde, mas eu imagino que nessa fase do Mike Grell vai ter mais coisas com ela. Não sei se nesse mesmo ônibus aqui. E assim, aqui já muda algumas coisas, né? Eu lembro que eu tinha falado que Arqueiro Verde, ele não mata assim, né? Ele não faz questão de matar. Tipo, às vezes ele tá combatendo uns bandidinhos de rua, ele só, tipo, acerta o tiro na roupa deles, que os caras ficam grudados na parede, dá umas porradas e tal. Mas aqui contra a Yakuza ele não tá nem aí. Ele mata todo mundo. Ele e ela, eles saem matando todo mundo mesmo. Então, um banho de sangue e ela em combate é sempre muito legal. Eles fazem isso acontece toda hora, com ela principalmente, quando ela tá, tipo, ela acerta a flecha de trás pra frente na pessoa e a gente vê da frente a flecha atravessando, assim, a pessoa, que eu acho bem legal. O próximo arco se chama Alvo Móvel, que aí o Oliver, né, ele já voltou pra casa, ele volta todo apanhado, a Dina dá umas broncas nele, mas eles sempre estão de bom com o outro, então logo eles fazem as pazes, né. E assim, a HQ, as histórias sempre fazem muita questão de mostrar, não explicitamente, mas os dois namorando. Então sempre termina, né, eles conversam ali no começo alguma coisa, aí aparece eles na cama acordando. Isso direto, eu acho engraçado. E esse arco é um arco bem legal, porque é basicamente um dia normal na rotina do Arqueiro Verde. Ele sai, então ele tem a floricultura, ele sai para fazer as entregas dele e ao longo do dia ele vai encontrando com algumas situações que ele pode ser útil. Então ele tira gato de cima da árvore, ele impede que o marido bata na mulher, ele ajuda uma mulher a trocar o pneu do carro, ele, né, bate em alguns bandidinhos de rua que tava tentando assaltar alguém. E aí, um dia normal na vida dele. Só porque aí tentam matar o Arqueiro Verde 2 vezes seguidas, né? Alguém com acesso a armas militares tenta matar ele 2 vezes em seguida. Então ele já imagina que seja algo que aconteceu, né, ao longo desse dia dele aí, padrão. E aí ele começa a meio que revisitar todas as pessoas que ele encontrou ao longo desse dia, até entender quem foi que tá tentando matar ele, né? Quem que contratou o assassino, ou quem é o assassino que tá tentando matar ele. Então é bem legal, um arco, uma história leve, assim, mas é bem legal, gostei bastante dessa. E
Então foram 3 arcos que eu li, foram mais esses que eu li ao longo aí dos últimos dias. Acho que tem 5 dias que eu tinha gravado a primeira parte. E já tô aqui, né, criando sono aqui, ó. Falta só isso aqui pra acabar. É pouca coisa, então acho que ainda essa semana, hoje é quarta-feira, dia 26. Então acho que até sábado eu já termino de ler esse ônibus, vamos ver. E aí eu termino de gravar o vídeo. Uma semana passada, desde o último dia, né, que eu gravei aqui sobre o Arqueiro Verde. Essa parte do vídeo eu já gravei uma vez e ficou sem som. Meu microfone estava desligado, eu não vi. Mas beleza, vamos lá. Faltou os seguintes arcos, né? Esses últimos aqui do Vá, Seara ou Morra pra baixo. Então é 1, 2, 3, 4 arcos. Sendo que um arco é só uma edição, então ele tem 24 páginas. Então é um arco curto. Esse Vá a Seattle e Morra, ele é um arco bem legal, que ele não envolve, não é algo mais de herói, né? Ele poderia encaixar em qualquer quadrinho, assim, policial, de investigação. No caso aqui, o Oliver e a Dina, eles estão num bar. E aí o bar vai ser assaltado e, naturalmente, eles reagem, né? Eles estão dando porrada ali nos bandidos. E um bandido já vira com a arma na cara do Oliver. Então, assim, o Oliver vai morrer. Não tem o que fazer. E um cara aleatório que tá lá no bar puxa uma arma, combate uma arma bem foda assim e mata o cara como se fosse nada. Ele mata o cara tranquilamente, ele fala algumas coisas ali pro Oliver e vai embora. E nisso o Oliver fica meio encucado. Por que esse cara tão habilidoso tava no bar? Quem que é o cara e tal? E aí ele resolve, né, ir atrás de descobrir quem é esse cara. Que ele vai descobrir, né, eventualmente, que é um mercenário e tal. Só porque o cara tá meio perdido na vida. E aí vai ter essas relação aí do Oliver com ele. Porque o Oliver também, às vezes, tem algumas questões morais. E eles vão ficar conversando ali. E o Oliver vai meio que apontar o dedo um pouco pra ele, o cara pra ele. Eles vão ter essas conversas e o Oliver vai meio que tentar ajudar ele a fazer o cara se tornar um cara legal de novo. E é um arco bem legal, acho que ele cabe bem, né, em qualquer quadrinho, assim, de policial, não precisa ser um quadrinho de herói, tanto que essa história aqui não tem nada de alguma coisa heróica por parte do Arqueiro Verde, né, ele tá lá mais pra tentar ajudar esse cara mesmo, e eu achei um arco bem legal, tá numa média boa. O próximo arco é As Aparências Enganam, que é o arco que eu falei que ele é só uma edição. Eu acho que eu não tinha falado, né? Que no primeiro grande arco, que é o que o Mike Grell desenha, se eu não me engano, que é o que tem a arte mais diferente do quadrinho, ele tem uma rápida, assim, explicação, introdução da origem do Arqueiro Verde, né? Como ele se tornou Arqueiro Verde. E aqui é uma história, né? Uma edição só pra isso, né? Falando lá que ele ficou perdido na ilha, e por causa da necessidade ele foi meio que se tornando um cara muito preparado, né, pro ambiente. Então ele já estava se movimentando extremamente rápido, aprendeu a usar o arco e flecha. E esse aqui é basicamente um arco, né, explicando como que ele foi nomeado, né, o Arqueiro Verde, como que ele ficou tão habilidoso e como que ele saiu, né, de um cara rico aleatório, assim, pra um super-herói, né? Esse aqui eu achei bem legal, apesar de ser uma história curta, eu achei bem legal. O próximo arco se chama O Cavaleiro. Esse aqui, a gente começa com um cara que é esse cara aqui, deixa eu mostrar. Esse cara aqui, com essa roupa meio doidona, e ele vai em algumas boates ali, adultas, perguntando sobre uma mulher específica. Corta, né, a cena, a gente vai acompanhar ali essa mulher, a gente vai ver quem que é ela. E aí ela tá numa boate, ela meio que dá a entender, né, bastante que ela meio que é forçada a trabalhar, né, nesse lugar. E o cara tá à procura dela, beleza. E aí essa moça, ela tem um plano pra fugir, ela comenta com uma moça que trabalha com ela que ela tem esse plano de fuga. E num dia aleatório, quando o Arqueiro Verde tá ali, né, na vizinhança, procurando alguma coisa pra fazer, pra ajudar as pessoas, ele vai encontrar, né, essa moça morta, crucificada. Ele vai ficar meio traumatizada, né, porque a Dina, no primeiro arco, ela também é amarrada e torturada e tal. Então ele vai levar meio que pro pessoal, ele vai querer muito desvendar isso. E ele vai também, né, ao mesmo tempo procurar quem fez isso com a moça. Ele vai meio que tentar impedir que esse cavaleiro continue a matança. E aí a grande questão... É um quadrinho que parece muito, né, uma história investigativa, não uma história de herói também. Então acho que foi muito por isso que eu gostei muito desse ônibus do Arqueiro Verde. Tem muita história que parece mais de investigação, uma história mais policial do que uma história de super-herói e tal. E aqui a gente vai ficar com esse mistério, né? Quem que é esse cavaleiro? O que que é esse cara? Por que que ele tá atrás, né, tentando ajudar essa moça? Eu acho um pouquinho decepcionante quando revela quem é ele, mas ok, ainda assim é uma história bem legal.
O último arco é o julgamento de Oliver Queen. Esse eu achei muito legal, provavelmente uma das melhores arcos do Ônibus, né? Que aqui a gente vai acompanhar, né, uma dupla de policiais, um rapaz que é novo e um policial que ele já tá prestes a se aposentar. E esse policial que tá prestes a aposentar, eles saem, né, em ronda com o garoto. E aí eles estão num beco, eles encontram ali, por denúncia, né, umas pessoas armadas. Ele acaba encontrando só o policial velho, o novo fica na viatura. Alguma coisa assim. E o velho, ele vai no beco e um rapaz, né, uma pessoa puxa uma arma pra ele. No que a pessoa puxa a arma pra ele, ele erra o tiro, toma 2 tiros no peito e o Arqueiro Verde vai e mata, né, essa pessoa que tá armada. Ele acerta a flecha bem no peito da pessoa. Só que aí, né, que tá o problema, né? Eram 2 meninos, garotos que estavam brincando de, tipo, paintball. 2 idiotas, né, brincando de paintball no meio da cidade. E aí, né, ele atirou no policial com a arma de paintball. Era só ele se render, né, ele atirou no policial. E o policial, obviamente, não se machucou, só ficou sujo. E o menino morreu, né? Um dos meninos morreu porque o Arqueiro Verde atirou no peito dele, né, achando que ele tava tentando matar o policial. E nisso, é uma coisa engraçada, né? Que o Arqueiro Verde, ele não é um super-herói secreto, né? É bem fácil, né? Tanto os inimigos quanto a polícia e tal, todo mundo sempre encontra ele muito fácil quando quer. O Oliver Queen, né? Não o Arqueiro Verde. O Oliver Queen, todo mundo entende que ele é o Arqueiro Verde. Acho que também a fantasia dele não ajuda, que tipo, é só um capuz, tá todo mundo vendo a cara dele. Ele é um loirão com um cavanhaque, um bigodão assim. Não deve ter muitas pessoas dessa no mundo, né? Até falam isso pra ele, tipo, o seu fenótipo é muito único, né? Um dos bandidos quer encontrar ele em algum momento. E aí ele vai passar por essa questão moral, né? De ter matado uma criança, um adolescente, né? E aí ele vai ficar meio na bad e tal. E aí a gente vai acompanhar também, né? Esses últimos momentos de carreira aí desse policial antes dele se aposentar. Então é uma história bem legal e novamente, né? É o tipo de história que caberia numa série de quadrinho investigativo, policial, não necessariamente algo de super-herói. Então depois disso a gente tem muitas páginas, né? Ali com capas variantes, outras artes assim, né? Do Arqueiro Verde. Deixa eu mostrar rapidinho. E, no geral, foi um ônibus que eu gostei muito, tá? Que completo, lido. Foi meu primeiro ônibus Panini, né? Que eu li. Eu acho que quadrinho, né? De tamanho, assim, foi o maior que eu li na vida. Eu já li quadrinho com mais páginas, mas em formatos bem menores. Então, acho que esse foi o maior quadrinho que eu já li. E gostei muito, tanto que eu comprei o volume 2 já do Arqueiro Verde, já tá comprado. Peguei na Comic Boom, acho que eu peguei na Comic Boom, que eles têm uma boa promoção ali de Black Friday. Então, gostei bastante. Recomendo bastante, eu me surpreendi. O pessoal ficou recomendando muito que eu lesse esse quadrinho. Resolvi dar uma chance porque tava bem barato na Magazine Luiza e valeu muito a pena. Acho que possivelmente chega a ser uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano. Então tá aí, Arqueiro Verde do Mike Grell. Gostei muito. E é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Não sei se ficou um bom vlog de leitura. Eu queria ter gravado várias vezes, né? Eu queria gravar cada arco, mas não deu tempo. Então, se gostaram, né? Falem aí nos comentários. E foi um quadrinho que eu demorei a ler, né? Eu acho que eu fiquei uns 20 dias lendo esse quadrinho. Metade do tempo que eu ficava lendo era só Arqueiro Verde e outra metade eu ia lendo outras coisas para ficar um mês só nesse quadrinho. Então, basicamente é isso. Obrigado.